Adam Steele se viu em um predicamento inimaginável, forçado a se casar com uma mulher alienígena, uma união que vinha com uma diferença de idade impressionante de 33 anos. Ninguém poderia ter previsto o caos que se seguiria. Enquanto era empurrado bruscamente para frente pelos guardas alienígenas, ele murmurou xingamentos entre os dentes. O frio e implacável chão de metal do centro de detenção alteriano, mordendo seus joelhos. Seus pulsos doíam dolorosamente devido às algemas energéticas que os prendiam firmemente atrás de suas costas. Adam Steele, um especialista em reconhecimento da Terra, enfrentou os altos oficiais de pele azul que estavam diante dele. Você está acusado de entrada não autorizada em território alteriano restrito, espionagem contra o soberano domínio alteriano e violação do Código de Tratado entre Espécies, 591. Adam manteve uma expressão calma, mesmo enquanto uma onda de pânico surgia dentro dele. A missão descarrilou no instante em que sua nave de stealth apresentou uma falha ao se aproximar da atmosfera de Altair 4. O que deveria ser uma operação simples de coleta de dados se transformou em um pesadelo diplomático. A pena, continuou o oficial, sua voz reverberando pela ampla câmara, é a morte por dissolução neural. Ou, como alternativa, você pode enfrentar a servidão permanente ao domínio. Vá para o inferno. Adam cuspiu desafiadoramente, apenas para receber um novo empurrão brusco dos guardas. Os lábios finos do oficial se curvaram em o que só poderia ser descrito como um leve traço de diversão. Sua terra, bravado, é de fato um lugar notável, disse ele, com um tom tanto medido quanto intrigante. No entanto, suas escolhas têm um peso muito além de sua própria existência. Sua morte violaria o pacto de não agressão entre Terran e Alterian. As colônias de seu povo e os próximos Centauri estavam em risco. Um frio percorreu a espinha de Adam. Essa situação havia escalado além de seus interesses pessoais. Então, uma voz surgiu de trás do oficial, suave, mas melódica e indiscutivelmente autoritária. Pode haver uma terceira opção. Os guardas se endireitaram e até o oficial deu um passo para trás em um gesto de respeito. Das sombras, uma alteriana feminina avançou. Ao contrário de suas companheiras, cuja pele variava do azul pálido ao turquesa vibrante, a dela brilhava com um único brilho prateado, uma clara indicação de seu status nobre. Seu cabelo branco estava puxado para trás em um rabo de cavalo apertado, acentuando suas maçãs do rosto altas e orelhas pontudas. O uniforme azul escuro que ela usava, quase negro, estava adornado com insígnias que Adam reconheceu de briefings de inteligência. Este não era um general comum, ela era uma figura de autoridade significativa. A general Valara, a oficial, o reconheceu com uma reverência respeitosa. Valera. O nome atingiu Adam como um soco no estômago. Esta era a infame Valera, a própria comandante que havia liderado as forças alterianas durante o conflito de Orion. A brilhante estrategista que havia superado as melhores mentes militares da Terra. Ela deslizou em direção a Adam, seus movimentos tanto fluidos quanto deliberados. À medida que se aproximava, ele notou as linhas delicadas que emolduravam seus olhos, sinais sutis de idade que a maioria dos humanos ignoraria se não estivesse prestando atenção. Aos 63 anos, ela incorporava a sabedoria, antiga pelos padrões humanos, mas apenas amadurecida para sua espécie de longa vida. Invoco o direito à clemência, declarou, com os olhos fixos no rosto de Adam. O oficial parecia surpreso. General, isso é altamente irregular. Ele gaguejou. Estou bem ciente de nossas leis, administradora Krell. Ela interrompeu firmemente. O direito de clemência concede a qualquer cidadão de classificação adequada a autoridade para assumir a responsabilidade por um infrator através de uma união formal. Eu reivindico este humano, declarou Valera. A mandíbula de Adam caiu em descrença. O que diabos isso significa? Enquanto isso, a expressão de Valera permaneceu completamente impassível. Significa, querido humano, que estou propondo me casar com você sob a lei alteriana. Essa união não apenas salvaria sua vida, mas também evitaria qualquer potencial conflito entre espécies. Mary, Adam não conseguiu esconder o desdém na voz.
Senhora, eu nem conheço você. Você sabe o suficiente? Ela respondeu com frieza. Estou oferecendo a você a vida em vez da morte. Suas alternativas são a dissolução neural ou uma vida de escravidão. Escolha sabiamente. Adam olhou ao redor da câmara, observando os guardas armados, o sorriso autocomplacente do administrador e o olhar frio e calculista do general Valera. Ele se sentia como um animal encurralado, preso sem saída. Que tipo de casamento é esse? Ele exigiu, sua voz tensa e cheia de frustração. Um legal, ela respondeu calmamente. Você residiria na minha casa e teria proteções específicas sob a lei alteriana. Você não seria um prisioneiro, mas também não teria a liberdade de deixar o planeta. Então, o que você ganha com esse arranjo? Uma expressão passageira cruzou seu rosto, rápida demais para decifrar. Mas essa é a minha preocupação, não a sua. O administrador Krell limpou a garganta, sua voz firme, mas urgente. O humano deve tomar uma decisão, general. A câmara de execução está pronta. Adam fechou os olhos, uma onda de emoções o invadindo. Ele pensou na Terra, em sua família e nas colônias que sofreriam as consequências de sua escolha se optasse pela morte. Refletiu sobre a vida que um dia viveu, a liberdade que valorizava, as aventuras que preenchiam seus dias e o futuro brilhante que havia imaginado. Tudo isso agora estava perdido para ele. Tudo bem, ele finalmente pronunciou, a palavra saindo com um gosto amargo como cinzas em sua língua. Valera acenou uma vez em reconhecimento. Remova suas amarras. Ele agora está sob minha proteção. À medida que as manoplas de energia se desligavam, Adam instintivamente esfregou os pulsos, lançando um olhar desafiador para a mulher que acabara de se tornar sua esposa. Ela era velha o suficiente para ser sua mãe, ou até mesmo sua avó, pelos padrões humanos. Seu rosto exibia uma máscara de autoridade fria, e sua postura era rígida e inflexível. Isso não era um casamento. Parecia mais uma prisão de outro tipo. Venha, ela ordenou, girando sobre o calcanhar. Partimos para o estado de Maia imediatamente. Adam a seguiu, com os ombros eretos, mesmo diante de sua derrota. Ele poderia estar preso nessa união absurda com uma mulher alienígena 33 anos mais velha. Mas ele estaria amaldiçoado se mostrasse qualquer sinal de fraqueza. Sem que ele soubesse, essa união inesperada transformaria suas vidas de maneiras que nunca poderiam ter previsto. Enquanto viajavam para a propriedade de Valera, deixaram para trás as torres reluzentes da capital alteriana e se aventuraram na beleza selvagem das Highlands acidentadas. Adam olhou através do visor do transporte, cativado enquanto a expansão urbana gradualmente se transformava em uma paisagem encantadora de florestas sinuosas, onde árvores de casca prateada se erguiam altas, sua folhagem luminosa emitindo um brilho etéreo. Quando finalmente chegaram ao seu destino, Adam sentiu uma onda de surpresa tomar conta dele. Ele havia antecipado uma mansão extravagante digna de um general de alta patente, mas o que estava diante dele era algo completamente diferente. A casa de Valera era uma estrutura humilde, mas encantadora, feita de pedra e adornada com materiais translúcidos que capturavam lindamente o brilho quente do sol poente de Alter. Empoleirada contra a face de um penhasco, oferecia vistas deslumbrantes do vasto vale abaixo. Isto será sua casa agora, disse Valera, guiando-o para dentro. Sua voz mantinha um tom formal, desprovido de qualquer emoção. Você encontrará seus aposentos adequadamente mobiliados para atender às necessidades humanas. O interior era ao mesmo tempo esparso e elegante, apresentando paredes curvas, móveis minimalistas e o que pareciam ser plantas vivas perfeitamente integradas à arquitetura. Apesar de seu design de outro mundo, o lugar exalava uma sensação de solidão quase palpável. Onde estão seus servos? Adam perguntou. Sua equipe? Segurança? Não tenho nenhum. Ela respondeu de forma direta. Prefiro a solidão. Adam franziu a testa, surpreso com a declaração direta dela. Um general da sua estatura, residindo sozinho nos arredores? Isso não faz muito sentido. Os olhos prateados e azuis de Valera brilhavam com intensidade. Você seria sábio em lembrar seu lugar, humano. Você está aqui porque eu tomei a decisão de poupar sua vida. Isso não lhe dá o direito de me questionar.
Ela o levou a um quarto surpreendentemente aconchegante, completo com uma cama do tamanho de um humano e até alguns móveis que lembravam a terra. Antes de sair, ela hesitou na porta, lançando um último olhar para trás. Os controles ambientais estão prontamente disponíveis para sua conveniência. Ela apontou para um painel na parede, convidando você a ajustar as configurações para seu conforto. Na área comum, você encontrará uma estação de nutrição que eu programei com opções compatíveis com as necessidades humanas. Que atencioso da sua parte. Adam respondeu, incapaz de esconder o amargor na voz. Você está planejando garantir que seu humano de estimação esteja bem alimentado? Por um breve momento, um lampejo de emoção cruzou seu rosto, não raiva, mas algo muito mais intrincado. Em um instante, isso desapareceu, dando lugar à sua familiar fachada de indiferença. Descanse, ela instruiu. Amanhã definiremos os termos do nosso acordo. Assim que ela partiu, Adam começou a explorar seus novos limites. O quarto era aconchegante, mas indiscutivelmente seguro. Não havia fraquezas aparentes nas paredes ou no teto. A janela oferecia uma vista de tirar o fôlego, revelando uma queda vertical de vários metros abaixo. Para sua surpresa, a porta estava destrancada. Com um sentimento de curiosidade, ele saiu, deslizando silenciosamente pela casa. Ele descobriu Valera em que parecia ser um escritório, envolta por exibições holográficas que mostravam formações militares ao lado do que pareciam ser arquivos de pessoal. Ela estava tão absorvida em seu trabalho que não o notou a princípio. Naquele momento fugaz de vulnerabilidade, sua expressão revelou uma profundidade de consciência que a fazia parecer muito mais velha do que sua idade. Adam rapidamente deu um passo para trás antes que ela pudesse vê-lo, permitindo-se mergulhar mais fundo em sua exploração. A casa era muito mais expansiva do que parecia do lado de fora, ostentando múltiplas alas e cômodos. Enquanto a maioria desses espaços mantinha a mesma estética minimalista da entrada, um quarto em particular o atraía com um charme irresistível. A câmara estava repleta de artefatos que eram inconfundivelmente não altarianos. Entre eles, ele avistou itens que reconheceu como de origem humana. Intrigado, começou a examinar cada peça. Uma bússola vintage da Terra, livros impressos em papel de verdade e uma coleção de gravações de música antiga da Terra. Por que um general alteriano estaria interessado em colecionar artefatos humanos? À medida que a noite caía, Adam tomou uma decisão crucial. Embora a casa não apresentasse medidas de segurança visíveis, ele tinha certeza de que deveria haver algum tipo de defesa perimetral em vigor. No entanto, ele pensou consigo mesmo. Preferiria arriscar tudo em uma tentativa de escapar do que se resignar a uma vida como marido troféu de um senhor da guerra alienígena. Ele esperou pacientemente até que a casa estivesse envolta em silêncio. O sol alienígena havia se posto abaixo do horizonte, dando lugar a duas luas que lançavam um brilho roxo e sinistro sobre a paisagem. Com uma determinação silenciosa, Adam saiu de seu quarto e fez seu caminho em direção à saída dos fundos que havia identificado cuidadosamente. Para sua surpresa, a porta se abriu sem esforço. Parecia quase fácil demais, mas ele continuou em frente, independentemente. O ar da noite o atingiu como uma força tangível, mais frio do que ele havia antecipado, e carregava uma sensação incomum que fazia sua cabeça girar. Ele continuou, fazendo seu caminho em direção à linha de árvores onde a floresta prateada e cintilante o aguardava. Ele havia percorrido cerca de 50 metros quando o chão sob seus pés começou a tremer. O que ele havia assumido ser terra sólida de repente se transformou, tornando-se uma substância espessa e viscosa que se agarrava teimosamente às suas botas. Cada passo se tornava cada vez mais difícil, até que ele se viu quase imobilizado. O solo reativo reage a assinaturas biológicas desconhecidas. A voz de Velara ecoou atrás dele. É um mecanismo de defesa, não uma armadilha, embora, neste momento, essa distinção possa não significar muito para você. Adam se virou o melhor que pôde para encará-la. Ela estava em um caminho sólido, vestida com uma simples túnica, seu cabelo branco caindo solto ao redor dos ombros. Sem seu uniforme e o penteado rigoroso ao qual ele estava acostumado, ela parecia diferente, ainda alienígena, ainda mais velha, mas de alguma forma mais acessível. Você realmente acreditou que eu não preveria uma tentativa de fuga? Ela perguntou,
com um toque de diversão na voz. Valeu a pena tentar, Adam respondeu, esforçando-se para manter sua dignidade mesmo enquanto afundava mais fundo no solo alienígena. Para sua surpresa, Velara se aproximou, pisando com confiança no solo reativo, que permaneceu sólido sob seus pés. Ela estendeu a mão, incentivando-o a se aproximar. Antes que o frio tome conta, você deve saber que os corpos humanos não são feitos para as noites alterianas. Adam hesitou por um momento, avaliando suas opções, mas acabou segurando a mão dela. Para sua surpresa, a pele dela estava mais quente do que ele havia antecipado, quase febril pelos padrões humanos. Com uma força inesperada, ela o puxou para longe. Por que você não está com raiva? Ficar com raiva seria ilógico, ela respondeu calmamente. Você agiu como qualquer ser capturado agiria. Em vez de guiá-lo de volta para o seu quarto, ela o levou a uma câmara central, onde uma suave luz emanava de um elemento de aquecimento em seu coração. Sente-se, ela insistiu, gesticulando em direção a uma plataforma coberta de almofadas. Você precisa de calor. Adam, muito gelado para protestar, obedeceu sem hesitação. Velara desapareceu por um momento, apenas para retornar com uma xícara fumegante de uma infusão aromática que carregava um toque de canela. Beba isto. Vai ajudar a regular sua temperatura, ele insistiu. Ao dar um gole cauteloso, ele achou surpreendentemente agradável, doce e picante, com um toque de notas herbais persistindo em seu paladar. Por que você vive sozinho? Ele perguntou de repente, a curiosidade despertada. Por que não há outros alterianos aqui? Velara permaneceu em silêncio por aquilo que pareceu uma eternidade, deixando Adam se perguntando se ela algum dia responderia. Quando ela finalmente quebrou o silêncio, sua voz era mais suave do que ele jamais a ouvira. Porque eles me temem, disse ela simplesmente, ou eles me odeiam. Às vezes, é os dois. Você é um herói de guerra, dizem. Eu analisei os relatórios de inteligência e sei a verdade. Mas ela rapidamente me corrigiu, dizendo, eu sou um mal necessário. Eu lutei as batalhas que eles precisavam que eu vencesse, empregando táticas que eles prefeririam não admitir. Naquele momento, pela primeira vez, Adam vislumbrou além de sua fachada gelada, descobrindo algo cru e vulnerável por baixo. Isolamento, orgulho e talvez até mesmo um toque de dor. Essas eram as emoções que giravam dentro dele enquanto contemplava o casamento que estava prestes a entrar. Não era apenas um meio de se salvar da execução. Foi a maneira como seus olhos prateado-azuis se fixaram nos dele que o fez questionar tudo. Não, ela confessou. Não era. Quando a manhã surgiu em Alter 4, uma peculiar luz com tonalidade cobre atravessou a janela de Adam, lançando um brilho sobrenatural que parecia ecoar a complexidade de seus pensamentos. Ele havia se revirado a noite toda, sua mente um turbilhão das palavras de Velara ecoando em seus pensamentos. Não se tratava apenas de salvá-lo da execução. Havia algo mais profundo em jogo. Que jogo ela estava orquestrando? Enquanto vagava pela casa, ele a descobriu no pátio aberto, envolvida no que parecia ser uma série de exercícios marciais. Seus movimentos eram ao mesmo tempo fluidos e precisos, lembrando a água, navegando graciosamente por seus caminhos designados. Vestida com uma simples túnica cinza e leggings em vez de seu uniforme, ela parecia menos imponente, mas mantinha um inconfundível ar de sobrenaturalidade. Ela completou uma sequência complexa antes de voltar sua atenção para ele. Você não dormiu bem, ela observou. Como você pôde perceber? Ele perguntou curioso. A fisiologia humana é bastante reveladora. Ela respondeu. Quando você está fatigado, os capilares sob seus olhos se dilatam. Adam se encostou em um pilar, intrigado. Então, você estudou os humanos? Estudei muitas espécies, ela respondeu, sua voz firme. Enquanto falava, pegou uma toalha e gentilmente secou o pescoço, onde uma leve umidade havia se acumulado. É essencial para um comando eficaz. E o que você descobriu sobre nós?
Velara o observou com seus impressionantes olhos prateado-azuis, um toque de intriga em sua expressão. Vocês são seres fascinantemente contraditórios. Fisicamente podem ser mais fracos do que muitas outras espécies, no entanto, possuem uma resiliência inexplicável. Tecnologicamente primitivos, mas progredindo a um ritmo que envia ondas de choque pelo Conselho Galáctico. Emocionalmente impulsionados a um ponto extremo, mas possuindo uma surpreendente capacidade de pensamento racional, que até mesmo surpreende os estimados lógicos alterianos. É um elogio ou um insulto? Nenhum dos dois. Foi apenas uma observação. Ela gesticulou em direção a uma mesa baixa onde um café da manhã simples estava disposto, convidando-o a se juntar a ela. Adam hesitou por um momento antes de se sentar em frente a ela. A comida era desconhecida, mas não desagradável, algo que se assemelhava a frutas com a textura de grãos cozidos. Eu tenho uma proposta, disse Velara depois que eles comeram em silêncio por vários minutos. Outro casamento? Adam respondeu, um toque de diversão puxando o canto de sua boca, quase formando um sorriso. E em troca, ela continuou, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para sobreviver em Altair 4. Nossos costumes, nossas defesas, nossas estruturas sociais. Estas são as fundações de nossa existência. Em troca, buscamos suas percepções sobre táticas humanas e cultura. Adam se sentou, com uma expressão pensativa. Mas por que vocês gostariam disso? Ele perguntou, genuinamente curioso. Seu povo claramente possui a vantagem tecnológica. A tecnologia não é tudo, ela respondeu. Durante o conflito de Orion, suas forças da Terra se viram em desvantagem numérica, com menos armamento e completamente cercadas. Por todos os cálculos lógicos, vocês deveriam ter sido aniquilados em poucos dias. Por 3 longos meses mantivemos nossa posição presos em um impasse. Adam concluiu seus pensamentos e Velara acenou em reconhecimento. Era uma situação que desafiava todos os modelos estratégicos convencionais, deixando-me com um ardente desejo de entender como chegamos até aqui. Adam a observou de perto. Ele sentiu que havia algo que ela não estava revelando. Há uma motivação mais profunda por trás dessa troca. Qual é a pegadinha? Não há nenhuma. Apenas uma chance de benefício mútuo. Você se encontra aqui indefinidamente. Preferiria permanecer alheio à sua nova realidade? Colocado dessa forma, ele percebeu que não tinha muita escolha. Tudo bem, mas eu tenho algumas condições, insisti. Eu preciso de acesso às comunicações para que eu possa entrar em contato com a Terra e avisá-los de que estou vivo. Isso é impossível. Ela respondeu sem hesitação. O Dominion monitora todas as transmissões de saída. Sua presença aqui é politicamente sensível. Desejo a liberdade de percorrer a propriedade sem a constante ameaça de o solo tentar me consumir. Para garantir minha segurança, programarei os sistemas de defesa para reconhecer sua assinatura biométrica. E há mais uma coisa, Adam acrescentou, sua voz firme. Eu quero a verdade sobre por que você realmente se casou comigo. A expressão de Velara se tornou fria. Isso não faz parte do nosso acordo. Então não há negócio, veio a resposta firme. Eles se encararam através da mesa, engajando-se em um duelo silencioso de determinação. Após um momento tenso, Velara finalmente acenou levemente com a cabeça. Muito bem, uma verdade por uma verdade. Uma troca justa. Você vai primeiro, insistiu Adam. Velara colocou sua xícara com cuidado deliberado, seu olhar firme. Eu escolhi me casar com você porque precisava de uma perspectiva humana. Uma que não estivesse ofuscada pela inteligência do Dominion. Nossa liderança cometeu erros significativos sobre a sua espécie. Essas decisões podem resultar em erros caros. Você está me usando para espionar a humanidade? A raiva de Adam aumentou. Estou usando você para compreender a humanidade. Ela esclareceu, com um tom firme. Há uma distinção. Agora, vamos discutir a sua verdade. Por que você concordou com este casamento quando a morte poderia ter sido a opção mais honrosa para um soldado? A pergunta o pegou de surpresa. Ele havia antecipado questionamentos sobre as defesas da Terra ou sua força militar. Após um momento de reflexão, ele ponderou a opção de fabricar uma resposta, mas acabou escolhendo ser sincero.
Não estou pronto para morrer, ele admitiu. Pensei que talvez, com o tempo, eu pudesse encontrar uma maneira de escapar. A honestidade, ela comentou com um toque de aprovação, é uma qualidade rara e preciosa em um cativo. Eu não sou um cativo, Adam retrucou, sua voz impregnada de sarcasmo amargo. Com um aceno determinado, ela se levantou da mesa. Nossa primeira lição começa agora. Venha comigo. Ela o guiou para uma sala na qual ele não havia entrado na noite anterior. Uma câmara onde as paredes pareciam se mover e se transformar, revelando mapas e diagramas tridimensionais intrincados. Este é um espaço de ensino. Ela começou, sua voz firme e convidativa. Hoje eu os levarei em uma jornada pelas defesas reativas de Altair IV, explorando não apenas o estado Maia, mas o planeta como um todo. Em troca desse conhecimento, peço que você compartilhe comigo como as forças da Terra conseguiram manter suas linhas de suprimento durante o bloqueio de Orion. Nas próximas horas, eles se envolveram em uma troca animada de informações. Valar provou ser uma professora meticulosa e abrangente, iluminando as intrincadas defesas biológicas que estavam entrelaçadas na arquitetura e paisagismo alterianos. Adam não pôde deixar de sentir uma admiração relutante por sua inteligência e pela clareza com que ela transmitia seu conhecimento. Quando chegou a vez dele, ele foi inicialmente cauteloso. No entanto, rapidamente se envolveu em compartilhar as táticas improvisadas que garantiram o suprimento das colônias da Terra ao longo do conflito. Chamamos isso de Protocolo do Mosquito, ele explicou, utilizando habilidosamente a interface holográfica da sala para ilustrar seus pontos. Em vez de depender de enormes navios de suprimento, nós implantamos milhares de microembarcações, cada uma transportando apenas uma pequena quantidade de carga. A maioria desses veículos consegue passar despercebida, pois é considerada muito insignificante para justificar a energia necessária para o direcionamento. Ineficiente, Valar observou, analisando a estratégia. Mais eficaz, Adam respondeu, oferecendo um contraponto. Seu bloqueio foi destinado a deter navios de guerra e cargueiros, não a enfrentar enxames de drones de entrega. Era uma estratégia nascida da desesperança, ela observou. Ainda assim, havia uma elegância inegável em sua simplicidade. Havia um toque de admiração em sua voz. Adam não conseguia se livrar da sensação de que, por apenas um breve momento, a fria general havia demonstrado uma curiosidade genuína sobre a engenhosidade humana. À medida que a lição chegava ao fim, Valar permaneceu na porta, virando-se para Adam com um olhar ponderado. Você é um instrutor adequado, Adam Steele, ele comentou, deixando Adam a refletir sobre o peso daquelas palavras. Dada sua reputação, ele suspeitava que isso era um grande elogio. Você não é tão ruim assim, general, ele comentou. Valar, ela o corrigiu gentilmente. Nesta casa, entre nós, eu sou simplesmente Valar. Foi uma pequena concessão, mas parecia profundamente significativa. Ao partir, Adam ficou surpreso ao perceber que havia passado horas na presença dela, sem que um único pensamento de fuga cruzasse sua mente. Nos dias seguintes, a troca de conhecimentos entre eles floresceu. Para sua própria surpresa, Adam se viu cada vez mais impressionado com a mente tática afiada de Valar e sua abertura em compartilhar insights sobre as defesas alterianas. Ela parecia genuinamente cativada pela notável adaptabilidade dos humanos e pelo que ela se referia como sua improvisação criativa em tempos de pressão. No quinto dia, Valar fez um anúncio que mudaria sua rotina. O Festival da Convergência Lunar estava prestes a começar no dia seguinte. Enquanto encerravam sua sessão matinal, ela se virou para Adam e disse: Como meu cônjuge, você será esperado para comparecer. Adam levantou uma sobrancelha surpreso. Eu pensei que você vivesse em isolamento. Agora, de repente, vamos a uma festa? Não é uma festa. Ela o corrigiu gentilmente. Seu tom insinuava que a palavra havia tocado em um ponto sensível. Este evento é uma tradição sagrada, celebrando o alinhamento de nossas 3 luas. A presença é obrigatória para todos os cidadãos de Rank. Se eu me recusasse, isso não passaria despercebido. Questões inevitavelmente surgiriam sobre a legitimidade de nossa união. Adam compreendeu a gravidade da situação.
O arranjo deles estava destinado a atrair atenção, colocando ambos em risco. Com um suspiro resignado, ele perguntou: "O que eu preciso saber para evitar causar um incidente interestelar?" "Muito", ela respondeu. "Começaremos sua instrução cultural imediatamente." Ela o guiou para uma nova sala, uma que ele ainda não tinha explorado. Dentro, ele descobriu o que parecia ser uma câmara de vestuário, exibindo uma variedade de roupas alterianas elegantemente dispostas em painéis iluminados. "Você vai precisar da roupa certa", ela explicou, ativando um feixe de escaneamento que deslizava sobre seu corpo. "O festival tem protocolos rigorosos em relação à aparência." Enquanto o scanner ganhava vida, o olhar de Adam foi atraído para uma prateleira atrás de Velara. Lá, ele avistou um pequeno objeto de metal que inconfundivelmente apresentava as marcas do design humano. Intrigado, ele se aproximou. "É um relógio de bolso?" O corpo de Velara se tensionou ligeiramente. "Sim, é um relógio da Terra." Adam cuidadosamente o pegou, examinando-o enquanto o virava em sua mão. A caixa de prata, embora manchada, permaneceu intacta. Ao abri-la, o mecanismo continuou a tic-taquear de forma constante. No entanto, o que realmente o cativou foi a inscrição dentro da tampa. Dizia: "Ao aço de Jonathan, por valor além do dever, Força de Defesa da Terra. 2187. A voz de Adam tremia de incredulidade enquanto ele olhava para Velara. "Isso pertenceu ao meu avô. Como você o possui?" Pela primeira vez desde que seus caminhos se cruzaram, Velara parecia verdadeiramente inquieta. Ela deu um passo para trás, seus olhos azul-prateados se arregalando de surpresa. "Você é o descendente do aço de Jonathan. Seu neto desapareceu durante uma missão de reconhecimento no sistema Altair há 3 décadas. O navio foi declarado perdido, junto com toda a sua tripulação." Os dedos de Adam se apertaram em torno do relógio, uma onda de confusão o invadindo. "O que isso está fazendo aqui? Você o matou?" A pergunta pairou no ar, aguda e acusatória. A raiva brilhou no rosto de Velara, uma fissura em seu comportamento geralmente composto. "Eu não o matei. Eu o salvei." Ela retrucou, sua voz firme apesar da tempestade de emoções dentro dela. Com determinação, ela se aproximou de um painel na parede e pressionou a palma contra sua superfície, pronta para revelar a verdade. Um compartimento oculto rangeu ao se abrir, revelando um tesouro de artefatos da Terra que superava em muito tudo o que Adam havia visto anteriormente. Dentro, havia uma fascinante variedade de fotografias, livros e até mesmo o que parecia ser insígnias militares das Forças de Defesa da Terra. Tudo isso trouxe de volta memórias de um tempo longínquo. 30 anos atrás, quando eu comandava uma patrulha de fronteira que interceptou uma nave terrestre danificada. Ela falou, sua voz mais suave do que ele jamais havia ouvido antes. O piloto estava ferido, mas ainda vivo. De acordo com a lei do domínio, eu deveria tê-lo executado como um intruso. Os olhos de Adam se arregalaram à medida que a realização o atingia. "Mas você não o fez", ele disse. "Não", ela respondeu. "Eu o trouxe aqui e o curei." Ele permaneceu por quase 1 ano enquanto eu orquestrava seu retorno secreto ao espaço da Terra. Ela gentilmente passou os dedos sobre uma das fotografias. Uma Velara muito mais jovem ao lado de um homem, Adam, que era instantaneamente reconhecível a partir de álbuns de família. Ele me presenteou com aquele relógio como um símbolo de gratidão. A mente de Adam acelerou com a realização. "É por isso que você possui todos esses artefatos humanos. É por isso que você escolheu me salvar." Quando vi seu nome no relatório de detenção, tive a intuição de que havia uma conexão. A análise genética apenas solidificou minhas suspeitas. Ela fixou o olhar no dele, uma centelha de determinação em seus olhos. "Eu tenho uma dívida com Jonathan Steele", ela confessou. "Eu a quitei protegendo sua linhagem." O peso de sua revelação pairava no ar, mudando toda a compreensão de Adam sobre suas circunstâncias. Velara não o havia escolhido apenas por acaso. Havia um propósito mais profundo por trás de sua decisão. Havia uma rica história entrelaçada neste lugar. Uma conexão que existia muito antes de seus caminhos se cruzarem. Meu avô nunca mencionou o que aconteceu durante aquele ano perdido.
disse Adam, com a voz medida e reflexiva. De acordo com meu pai, ele voltou um homem diferente. Ele abordou culturas alienígenas com um senso mais profundo de reflexão, mostrando uma relutância em abraçar a perspectiva militar de que todos os não-humanos representavam ameaças potenciais. Velara o descreveu como um indivíduo notável, adaptável e inteligente. Ele transmitiu lições valiosas sobre a humanidade que eu sempre vou valorizar. Havia uma certa ternura em sua voz quando ela falava de seu avô, uma ternura que contradizia completamente tudo o que ele havia assumido sobre seu comportamento aparentemente frio. Você e ele? Adam deixou a pergunta pairar no ar. A pele de Velara ficou de um tom de azul mais profundo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Nossa espécie compartilha muitos traços compatíveis. No entanto, tais uniões são estritamente proibidas pela lei do domínio. A mensagem era inconfundível. Adam sentiu uma agitação inesperada dentro de si ao ouvir essa revelação. Em vez de sentir o nojo que havia antecipado, ele se viu cativado pela ideia. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Ele olhou para Velara com uma nova perspectiva, transcendendo a diferença de idade e os traços alienígenas para realmente ver a mulher que corajosamente arriscou tudo para salvar tanto seu avô quanto ele. Sobre o festival de amanhã, ele disse, mudando abruptamente de assunto. O que exatamente acontece neste evento? Velara parecia aliviada com a mudança de assunto. É principalmente uma ocasião cerimonial, repleta de exibições cativantes de arte luminosa, música tradicional e danças rituais. Como meu cônjuge, você será esperado para participar da dança do vínculo, uma parte essencial da celebração. Eu não sou muito bom dançarino, Adam confessou. Não é complicado, apenas requer. Ela hesitou, buscando as palavras certas. Sincronicidade física entre os parceiros. A maneira como ela falava fez Adam se perguntar se havia algo mais profundo nessa dança do que apenas o simples ato de se mover juntos. O pensamento acendeu um calor inesperado dentro dele. Então, suponho que é melhor você me ensinar. Ele respondeu, sua voz diminuindo para um sussurro rouco. Os olhos dele se encontraram, e naquele momento, Adam não via mais Velara como sua captora ou uma general alienígena. Em vez disso, ele a reconheceu como uma mulher com complexidades e desejos que ele estava apenas começando a entender. O Festival da Convergência Lunar se desenrolou no coração da capital argelina, onde uma vasta praça se estendia sob um céu de cobre reluzente, pontuada por torres imponentes que pareciam alcançar os céus. Quando Adam e Velara fizeram sua entrada, ele pôde sentir o peso de cada olhar sobre ele, amplificando a emoção do momento. Seu desconforto estava apenas parcialmente oculto pelo elaborado traje formal Altarian que ela havia escolhido para ele. Ele usava um terno ajustado, feito de um tecido azul meia-noite que mudava sutilmente de cor a cada movimento. O terno era adornado com fios prateados, ecoando os padrões intrincados do próprio vestido cerimonial de Velara. Lembre-se do que eu te ensinei. Velara sussurrou enquanto se aproximavam da reunião. Fale apenas quando for falado, e mantenha suas respostas curtas. E, acima de tudo, não inicie nenhum contato físico com ninguém, exceto comigo. Eu sei, Adam respondeu em voz baixa, sua voz mal audível. Eu não sou um idiota, ele retrucou. Para sua surpresa, ela concordou. Você é notavelmente adaptável, assim como seu avô. As palavras dela despertaram um calor inesperado dentro dele. Após a chocante revelação sobre a resiliência de Jonathan no dia anterior, Adam passou a noite reavaliando tudo o que pensava entender sobre Velara. A mulher que havia resgatado seu avô e talvez até o amado era uma versão bem diferente da general fria que ele havia encontrado pela primeira vez. Conforme se aproximavam, um silêncio envolveu o grupo próximo de altarianos. Os olhos de Adam se fixaram na administradora Krell, que ele reconheceu entre eles. Seus lábios finos formaram uma linha de desaprovação enquanto ele a observava. General Velara, Krell disse, fazendo uma reverência rígida. Que surpresa inesperada vê-la na convergência. E com seu companheiro humano. Marido.
Velara interveio firmemente, corrigindo-o. Como ditado pela antiga lei, o olhar de Krell se voltou para Adam, gelado e calculista. Que sorte a dele que você escolheu invocar um estatuto tão obscuro. A lei é a lei, administradora. Velara respondeu, seu tom não deixando espaço para debate. Agora, se me desculpar, o primeiro alinhamento está prestes a começar. Ela guiou Adam suavemente para longe, sua mão repousando levemente na parte inferior de suas costas. O calor de seu toque, mesmo através das camadas de tecido, enviou uma descarga de eletricidade através dele, uma que ele não conseguia atribuir completamente apenas aos nervos. Ele suspeita de algo, Adam sussurrou, sua voz mal acima de um murmúrio. Krell sempre foi crítico dos meus métodos. Velara respondeu, seu tom carregado de frustração. Ele acredita que os altarianos devem permanecer completamente separados de outras espécies. E ainda assim, aqui está você, casada com um humano. 2 vezes parece. Os passos de Velara vacilam por um momento. Meu avô e eu nunca estivemos oficialmente ligados. Naquela época teria sido impossível. No entanto, agora, as circunstâncias mudaram. As leis evoluíram. E por um breve momento, ela encontrou os olhos dele. Às vezes, crenças pessoais podem eclipsar as demandas da sociedade. Justo quando Adam estava prestes a responder, uma melodia encantadora envolveu o espaço. Era um som assombroso e ressonante, diferente de tudo que ele já havia experimentado na Terra. Atraída pela música, a multidão começou a se concentrar no coração da praça, onde 3 feixes de luz, prata, cobre e um roxo profundo e rico entrelaçavam-se acima de uma plataforma circular. O primeiro alinhamento, Velara explicou, marca o início da convergência lunar. É essencial que nos unamos ao círculo de honra. Com isso, ela o guiou em direção a um grupo de casais que já se formavam em um anel ao redor da plataforma. Adam rapidamente percebeu que eles eram o foco de um intenso escrutínio. Sussurros e olhares apontados os seguiam enquanto se acomodavam no círculo. Ficou claro para ele. Não estavam satisfeitos com sua presença. Muitos deles certamente não eram. Alguns são simplesmente curiosos. Humanos são uma raridade em Altair 4. E casais humano-altarianos são ainda mais incomuns. Ela concedeu. À medida que a música transicionava, ela adquiria uma qualidade mais rítmica. Os casais ao redor deles começaram a se mover em padrões sincronizados, não exatamente dançando da maneira que Adam entendia, mas sim engajando-se em uma série formal, quase ritualística de movimentos. Siga meu exemplo, Velara instruiu, segurando suas mãos nas dela. O toque dela era quente, e seus dedos eram surpreendentemente macios para uma comandante militar. Adam refletiu seus movimentos, sentindo-se grato pela prática que haviam compartilhado na noite anterior. Os passos eram simples, mas exigiam uma sincronização precisa entre os parceiros que parecia estranhamente íntima. Enquanto dançavam, Adam percebeu uma sutil mudança na atmosfera ao redor deles. Os 3 feixes de luz acima ficaram mais brilhantes, e com a intensidade veio uma sensação de formigamento, como eletricidade estática, que começou a se intensificar entre ele e Velara. Toda vez que suas mãos se tocavam ou seus corpos se moviam em sincronia com o ritmo da dança, a conexão se aprofundava. O que está acontecendo? Ele sussurrou enquanto seus rostos se aproximavam. A convergência amplifica nosso campo bioenergético. Ela respondeu, sua voz mais suave do que o habitual. Era tudo parte do ritual. Naquele momento, Adam de repente compreendeu por que ela hesitou em explicar completamente a essência da dança do vínculo. Isso era mais do que um mero movimento cerimonial. Era um ato poderoso que forjava uma verdadeira conexão física entre eles. Cada toque agora parecia carregado com uma energia quase elétrica, despertando uma consciência ampliada de Velara dentro dele. Ele não a via mais apenas como uma general alienígena. Em vez disso, ela se transformou em uma mulher diante de seus olhos. Ele se tornou agudamente consciente do seu perfume, da elegância de seus movimentos e da surpreendente suavidade de sua pele ao tocar a dele. A música aumentou, sua intensidade tecendo uma tapeçaria de sons que atraía os dançarinos mais profundamente para o ritmo.
À medida que o ritmo pulsava, os parceiros se aproximavam, seus corpos se entrelaçando em uma dança hipnotizante que refletia o alinhamento celestial das luas acima. Adam sentiu seu coração acelerar, uma emoção eletrizante percorrendo-o enquanto a figura de Velara se pressionava contra a sua. Seus olhos prateado-azuis mantinham seu olhar, criando uma conexão elétrica que parecia transcender o próprio momento que compartilhavam. Isso é mais do que apenas uma dança, não é? Ele conseguiu perguntar enquanto giravam juntos. A convergência celebra a união em todas as suas formas, ela respondeu. Sua voz uma mistura de calor rouco e profundidade cósmica, tanto espiritual quanto física. A implicação pairava no ar, inconfundível. E para a surpresa de Adam, ele sentiu não repulsão, mas um desejo despertando dentro dele. A diferença de idade e sua essência sobrenatural se desvaneceram no fundo, ofuscadas pela conexão inegável que floresceu entre eles. A cada movimento sincronizado, seu vínculo se aprofundava, aproximando-os cada vez mais. À medida que a dança atingia seu emocionante clímax, Adam observou que outros casais estavam gradualmente se afastando do círculo, recuando para alcovas mais íntimas que margeavam o perímetro da praça. O significado era cristalino. Velara estava diante dele, e ele hesitou, incerto de como avançar. Quando seus olhares se cruzaram, ele foi atingido pela emoção crua refletida em seu olhar desejo. Sim, mas também uma vulnerabilidade profunda. O ritual não requer conclusão. Ela disse suavemente. Temos a opção de recuar. Adam pensou, pesando suas escolhas. Eles estavam cercados por Alterions, já cautelosos com sua aliança. Retirar-se poderia apenas servir para validar essas suspeitas. No entanto, para sua própria surpresa, ele descobriu que não queria realmente recuar. E se eu não quiser? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Os olhos de Velara se arregalaram levemente, o azul prateado se aprofundando em intensidade. Então honramos o ritual, como a tradição dita, ela respondeu firmemente. Ao redor deles, os outros casais se moviam em perfeita harmonia, a energia entre eles crepitando no ar. O administrador Krell estava à beira da praça, seus olhos vigilantes fixos neles com um ar de suspeita. Adam, sentindo o peso do momento, fez sua escolha. Ele puxou Velara para mais perto, sincronizando seus movimentos com os dela em perfeita harmonia, mergulhando completamente no ritual. A conexão entre eles se intensificou, e ele notou um lampejo de surpresa seguido de um inconfundível deleite em seu rosto. Inclinando-se mais perto, ele sussurrou em seu ouvido. Seu quarto ou o meu? O sorriso radiante dela em resposta iluminou suas feições, fazendo-a parecer décadas mais jovem, aproximando-os ainda mais. Enquanto eles se afastavam silenciosamente da praça, Adam não pôde deixar de notar a fúria gravada no rosto de Krell. Deixe-o suspeitar, pensou Adam. Isso não era mais sobre manter as aparências. Algo havia mudado entre ele e Velara, e era inegável. Era uma reviravolta que nenhum dos dois havia antecipado quando este casamento forçado começou. Adam acordou com a luz quente e cobre do sol de Altair, filtrando através de janelas desconhecidas. Por um breve momento, ele se sentiu desorientado, mas então as memórias da noite anterior voltaram à sua mente com força. A convergência lunar, a dança do vínculo e tudo o que se desenrolou quando ele e Velara retornaram aos gravadores. Ele se virou e a encontrou olhando para ele. Seus olhos prateado-azuis estavam cheios de contemplação, e seu cabelo branco caía solto sobre o travesseiro, dando a ela uma aparência inesperadamente mais suave e jovem. Ou você está apenas encarando? Ele perguntou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Enquanto ela o observava de perto, notou. Parece que há uma mudança fisiológica ocorrendo. Adam franziu a testa, confusão estampada em seu rosto. O que você quer dizer? Ela estendeu a mão, traçando suavemente um dedo ao longo de seu antebraço, onde padrões prateados e tênues haviam surgido. Padrões que refletiam as marcas naturais em sua própria pele azul. Ela explicou que o vínculo de convergência ocasionalmente gera uma ressonância bioenergética entre os parceiros, mas é extremamente raro testemunhar esse fenômeno entre diferentes espécies.
Na verdade, eu nunca tinha visto isso se manifestar fisicamente até agora. Adam estudou de perto os padrões intrincados. Eles não lhe causavam dor. Ou pelo menos não deveriam. Na verdade, ele talvez nem tivesse notado se ela não tivesse chamado sua atenção para eles. É perigoso? Ele perguntou com um leve tom de preocupação na voz. Não, ela respondeu, seu tom mais suave do que o habitual, tranquilizando-o. Mas isso tem grande significado. Sugere uma compatibilidade entre nós que desafia as normas da ciência altariana convencional. Adam sentiu uma onda inesperada de orgulho ao perceber isso. Os humanos, mais uma vez, estavam desafiando as expectativas alienígenas. Neste ponto, isso era praticamente uma marca registrada da nossa espécie. A noite passada foi mais do que apenas um ritual que nos impactou. Ele perguntou, enquanto a pele de Valera adquiria um tom mais profundo de azul. Embora a convergência possa ter intensificado o que já estava presente, não pode conjurar algo que não existe. O ar estava denso com uma compreensão não dita, um reconhecimento de que o que havia acontecido não era meramente o resultado de biologia estrangeira ou rituais místicos. Havia uma conexão genuína entre eles, algo autêntico e profundo que nenhum dos dois esperava quando seu acordo começou. Antes que Adam tivesse a chance de responder, um toque agudo ecoou pela sala, cortando a tensão. Valera saltou para a ação, sua postura mudando de relaxada para focada em um instante. Ela se levantou e ativou o painel de comunicação com um senso de urgência. General Valera, ela respondeu, sua voz firme e autoritária. A voz dela ecoou mais uma vez, carregando o mesmo tom frio e autoritário que ele havia encontrado pela primeira vez. General, veio o anúncio formal. Sua presença é requerida imediatamente no comando central. Por ordem do Alto Conselho. Entendido, ele respondeu. Chegarei dentro de 1 hora. À medida que a conversa se encerrava, ela se virou para Adam, seu rosto marcado pela preocupação. Algo estava errado. Krell, Adam pensou. Talvez. Vista-se. Ela instruiu firmemente. Você vem comigo. Ele hesitou, a incerteza piscando em seus olhos. Isso é sábio. E se eles já estiverem suspeitando? Se duvidarem da minha lealdade, me afastar de você seria um erro estratégico. Ela declarou, vestindo seu uniforme formal. Além disso, as marcas de obrigação podem nos oferecer uma vantagem inesperada. Adam ainda tentava entender a situação, mas apressadamente vestiu o traje formal que usara na noite anterior. Justo quando estavam prestes a sair, Valera o pegou de surpresa. Ela gentilmente segurou o rosto dele com as mãos e pressionou sua testa contra a dele, um momento que o pegou de surpresa. Em um instante de conexão íntima, ele se lembrou das lições de seus estudos culturais. Aconteça o que acontecer, ela disse suavemente. Saiba que não me arrependo do que floresceu entre nós. A jornada até o comando central foi repleta de tensão e silêncio. Eles chegaram para descobrir a estrutura imponente cercada por uma presença aumentada de forças de segurança. Ao entrarem, o ar estava denso com uma tensão palpável, carregada de hostilidade quase contida, enquanto eram guiados em direção à Câmara do Alto Conselho. O administrador Krell estava diante de um semicírculo de altos funcionários Alterini, um brilho triunfante iluminando seus olhos enquanto Adam e Valera faziam sua entrada. Com um tom transbordando de falsa deferência, ele se dirigiu a eles. Ah, um general. Que encantador de sua parte se juntar a nós. E com seu companheiro humano, Krell começou. Mas Valera interveio firmemente. Meu marido é reconhecido sob a lei antiga. Krell acenou com a cabeça, reconhecendo a correção. Sim. Sobre isso, ele continuou, ativando uma exibição holográfica. Temos examinado seu arranjo único. O casamento ocorreu com uma velocidade impressionante logo após a captura do humano. Pode-se facilmente questionar se havia agendas ocultas em jogo. A lei permite o direito de clemência, declarou Valera, mas meus motivos não têm importância. Tem? Perguntou Krell, virando-se para o conselho. Os membros trocaram olhares inquietos. Eu afirmo que a General Valera foi comprometida. Este não é seu primeiro contato inadequado com humanos. Na verdade,
Há evidências de que ela abrigou outro agente da Terra há 30 anos. Um Jonathan Steele. Adam percebeu Valera tensa ao seu lado, mas sua expressão continuava indecifrável. Além disso, Krell continuou. Acredito que suas decisões táticas durante o conflito de Orion foram moldadas por essa contaminação humana. Ela intencionalmente evitou estratégias que poderiam ter levado à derrota completa da humanidade. Um dos membros do conselho se inclinou, com uma expressão séria no rosto. Essas são acusações graves, administrador. Que evidências você tem para apoiá-las? Uma investigação minuciosa de sua residência revelou uma riqueza de artefatos da Terra. Krell respondeu com um sorriso arrogante, acrescentando que os exames médicos da Convergência da noite passada revelam algo ainda mais alarmante. Um vínculo bioenergético sem precedentes se formou entre ela e este humano. Prova de contaminação. Adam havia atingido seu limite. Ignorando a mão de Valera descansando em seu braço, ele avançou e se dirigiu ao conselho com determinação. Com todo o respeito, gostaria de falar. Os membros do conselho trocaram olhares surpresos, pegos de surpresa por sua ousadia. Certamente era incomum que um não-altarian falasse diretamente com eles. O humano pode falar, declarou finalmente a figura central. Adam respirou fundo e começou. Você se refere a isso como contaminação, mas eu vejo como evolução. E sim, a General Valera salvou meu avô há 30 anos. Sim, ela escolheu se casar comigo em vez de me executar. Mas você já se perguntou por quê? Ele arregaçou a manga, revelando as marcas prateadas que haviam aparecido misteriosamente da noite para o dia. Este vínculo não é uma maldição. É algo muito mais profundo. É um testemunho de compatibilidade. Uma clara indicação de que humanos e alterianos não são tão diferentes quanto você foi levado a acreditar. Sussurros começaram a se espalhar pela câmara, criando uma atmosfera elétrica. Aproveitando o momento, Adam avançou com seu argumento. Ele revelou que o administrador Krell afirma que o general foi comprometido durante o conflito de Orion. Mas pense nisso. Suas estratégias evitaram uma guerra total que poderia ter aniquilado ambas as nossas espécies. Ela percebeu o que você não conseguiu ver. Que a cooperação tem um valor muito maior do que a conquista jamais poderia ter. Absurdo. Krell balbuciou. Os humanos são seres fundamentalmente primitivos e emocionais. Exatamente. Adam interveio. Nós somos emocionais. Nós somos adaptáveis. Pensamos além de suas estruturas rígidas. E isso te assusta, não é, administrador? Não porque representamos uma ameaça, mas porque incorporamos a mudança. A Câmara do Conselho estava envolta em um profundo silêncio. Até Valera o olhava com um olhar de admiração nos olhos. Proponho uma demonstração, declarou Adam com ousadia, sua voz firme. Vamos conduzir uma simulação tática, colocando seus melhores estrategistas contra uma abordagem humana. Testemunhem por si mesmos o que o general Valera já descobriu, que o pensamento humano pode complementar lindamente a precisão da lógica alteriana, permanecendo imaculado. Os membros do conselho engajaram-se em discussões sussurradas, suas expressões sérias e contemplativas. Por fim, a figura central quebrou o silêncio e falou, uma proposta intrigante de fato. General Valera, você apoia a sugestão deste humano? Valera avançou, posicionando-se ombro a ombro com Adam. Eu faço, conselheiro, declarou ele, e gostaria de liderar pessoalmente a demonstração. O conselheiro tomou uma decisão decisiva. A simulação começará imediatamente, declarou ele. Administrador Krell, você comandará a força opositora. A expressão de Krell se contorceu de raiva, mas ele conseguiu fazer uma reverência rígida em resposta às ordens do conselho. Enquanto eram guiados em direção às câmaras de simulação, Valera se inclinou mais perto de Adam. Isso foi um golpe de gênio ou pura imprudência, ela sussurrou. Adam respondeu com um sorriso. Talvez seja um pouco dos dois. Não é isso que torna os humanos tão intrigantes. Pela primeira vez desde que a conhecera, Valera soltou uma risada genuína. Um som caloroso e contagiante que iluminou seu rosto. Talvez seja por isso que continuo me casando com elas. Ele refletiu. A câmara de simulação tática os envolveu em sua vasta e esférica extensão,
suas paredes adornadas com tecnologia de interface neural de ponta. Essa configuração avançada criava cenários de batalha imersivos que pareciam absolutamente reais, borrando as linhas entre simulação e realidade. Adam havia encontrado sistemas semelhantes na Terra, mas a versão argelina estava anos-luz à frente em sofisticação. Os parâmetros são simples, explicou o técnico-chefe. Cada equipe liderará uma frota encarregada de defender uma posição estratégica contra uma força inimiga vastamente superior. A vitória pode ser alcançada de duas maneiras: derrotando o inimigo ou mantendo sua posição durante toda a duração da simulação. De um lado da câmara estavam Adam e Valera, prontos e preparados, enquanto do lado oposto, Krell e seus oficiais escolhidos se preparavam para a iminente confrontação. Os membros do Alto Conselho observavam atentamente de sua plataforma elevada. Isso é uma loucura, Krell zombou, seu desprezo evidente. Permitir que um humano participe de nossas simulações militares é uma violação flagrante dos protocolos de segurança. Valera respondeu com uma atitude calma. O Conselho autorizou. A menos, é claro, que você tema o administrador do desafio. A expressão de Krell mudou para uma de determinação, pronto para enfrentar a humilhação do general. Enquanto isso, você, humano, estava prestes a testemunhar a verdadeira essência da estratégia argelina. Enquanto os técnicos conectavam cuidadosamente as interfaces neurais, Valera se inclinou mais perto de Adam, suas vozes mal acima de um sussurro. Confie em seus instintos. Ela sussurrou. É uma das qualidades que sempre admirei nos humanos, sua notável capacidade de improvisar quando a lógica falha. Em um instante, a simulação ganhou vida, e eles se encontraram em pé na ponte de uma nave de guerra alteriana. Uma exibição tática iluminava sua frota. 12 embarcações estrategicamente posicionadas em uma formação defensiva ao redor de uma estação espacial. Ao longe, naves inimigas se aproximavam, quase 3 vezes em número. De acordo com a doutrina padrão alterian, a resposta lógica seria estabelecer uma defesa em perímetro. Valera elaborou sobre a estratégia, enfatizando a importância de concentrar nosso poder de fogo para maximizar a eficiência. Mas eles simplesmente nos sobrecarregarão com seus números, Adam apontou, com um leve tom de preocupação na voz. Precisamos pensar em algo que eles não esperem. Enquanto examinava o display tático, seu olhar caiu sobre um campo de asteroides próximo, acendendo uma ideia. E se escondêssemos metade de nossos navios entre aqueles asteroides? Quando eles concentrarem seu ataque em nossas forças visíveis, poderíamos atacar por trás. Valera ponderou essa ideia, uma emboscada, não convencional pelos padrões alterianos, mas potencialmente muito eficaz. Eles colocaram sua estratégia em ação, e à medida que a batalha começava, Adam observou algo incomum. As táticas do inimigo pareciam ser meticulosamente elaboradas para contrabalançar cada um de seus movimentos, como se estivessem antecipando sua abordagem. Adam de repente percebeu que Krell estava trapaceando. Ele estava monitorando suas comunicações. Os olhos de Valera se estreitaram com determinação. Então vamos encontrar uma maneira diferente de nos comunicar, disse ela firmemente. Ela estendeu a mão e tocou as marcas prateadas no braço de Adam. Depois traçou os dedos sobre o próprio. O vínculo de convergência pode oferecer a eles mais do que apenas compatibilidade física. Adam compreendeu a situação instantaneamente. Ele fechou os olhos, concentrando-se no vínculo que havia se desenvolvido entre eles. Uma ressonância peculiar nascida durante a convergência lunar. Para sua surpresa, ele pôde perceber os pensamentos de Valera, não como palavras faladas, mas como impressões táticas vívidas. Eles começaram a coordenar-se em silêncio, ajustando sua estratégia a cada momento que passava. Seus navios deslizavam pelas águas em perfeita harmonia, executando manobras que mesclavam a precisão alteriana com a deliciosa imprevisibilidade do instinto humano. Do outro lado da simulação, a frustração de Krell aumentava à medida que sua vantagem começava a escorregar. Impossível, exclamou ele, sua voz tingida de descrença. Eles não podem estar se comunicando ou bloqueando todas as frequências. Os membros do conselho se inclinaram mais perto,
sua curiosidade aguçada por essa reviravolta inesperada. À medida que a simulação se desenrolava, Adam sentiu uma mudança nos parâmetros. As naves inimigas estavam se tornando mais fortes, suas armas provando ser muito mais destrutivas do que a simulação havia indicado originalmente. Ele estava manipulando o programa que Adam havia transmitido através de sua conexão, tentando orquestrar sua queda. "Então vamos mudar completamente o jogo", respondeu Valera. Através de sua ligação mental, eles elaboraram uma estratégia que nenhum alteriano jamais ousaria imaginar. Um ousado sacrifício de metade de sua frota em um ataque kamikaze. Parecia imprudente à primeira vista, mas isso desencadearia uma reação em cadeia dentro do campo de asteroides, virando a maré a seu favor. A explosão irrompeu, engolindo a armada inimiga e lançando as forças de Krell no caos. À medida que a simulação chegava ao fim, a Câmara retornou ao seu estado habitual. Os membros do Conselho se levantaram, suas expressões tipicamente estoicas agora substituídas por uma incredulidade inegável. Em uma reviravolta sem precedentes, o conselheiro principal anunciou que o general Valera e o humano haviam demonstrado uma sinergia tática extraordinária. Eles trapacearam. Krell interveio, sua voz se elevando em protesto. Eles empregaram alguma forma de comunicação não autorizada. "O único que trapaceou aqui é você, administrador", Adam disse, sua voz firme e composta. "Você manipulou os parâmetros da simulação durante o exercício. Os registros do sistema vão me apoiar nisso." O técnico-chefe rapidamente verificou os registros, confirmando a afirmação de Adam, e o rosto de Krell se contorceu em uma máscara de fúria. "Isto não prova nada. O humano é meramente um contaminante, uma praga sobre a galáxia. Sua espécie inteira representa uma infecção que deve ser contida. Basta!" A voz do conselheiro principal ressoou pela Câmara, exigindo atenção. "Administrador Krell, você está aqui dispensado de suas funções enquanto se investiga sua conduta." Enquanto os oficiais de segurança levavam o furioso Krell, o conselheiro se virou para Adam e Valera. "O que testemunhamos hoje não pode ser ignorado", disse ele com a voz firme. "A conexão entre vocês dois, a maneira como se comunicam e coordenam, está além da nossa compreensão. Isso abre possibilidades que nunca havíamos imaginado." Valera deu um passo à frente, sua voz firme. "Como conselheiros por décadas, cheguei a acreditar que o isolamento de Altair sufocou nosso potencial. Minhas experiências com humanos, primeiro com Jonathan Steele e agora com Adam, me revelaram que nossa espécie pode se aprimorar mutuamente de maneiras que, em última análise, nos fortalecem a ambos." O conselheiro acenou com a cabeça, reconhecendo a força do argumento. "O que você propõe, general?" ela perguntou. Sem hesitar, o general respondeu: "Uma missão diplomática à Terra, com Adam como meu parceiro e elo de ligação. É hora de nos aventurarmos em relações formais que vão além de nossas interações militares restritas." O conselho se reuniu para uma breve discussão antes que seu líder se dirigisse à sala mais uma vez. "General, sua proposta possui um mérito significativo. Nós a levaremos em consideração." Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se estabelecesse. "Enquanto isso, tenho o prazer de anunciar que seu casamento com o humano, Adam Steele, é oficialmente reconhecido e sancionado pelo Alto Conselho. As acusações contra você foram arquivadas." Quando Adam saiu do comando central, sentiu um imenso peso se levantar de seus ombros. Então, "Eu não sou mais um prisioneiro ou uma peça política?" ele perguntou, com um lampejo de esperança na voz. "Você nunca foi?" Valera respondeu suavemente, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. "Não para mim, não depois que realmente comecei a te entender." De volta a Vilar, agora seu lar, Adam estava na varanda, olhando para a floresta prateada que brilhava. As 3 luas de Altair pairavam no céu diurno, ainda visíveis e encantadoras. "Quando fui capturado", Adam confessou, "acreditei que minha vida tinha chegado ao fim. A raiva surgiu dentro de mim ao pensar em ser obrigado a me casar com uma mulher alienígena que era 33 anos mais velha do que eu. Nunca imaginei que, em meio a tanta turbulência, eu descobriria compatibilidade, respeito e talvez até amor." A voz de Vilar carregava uma warmth que nunca deixava de surpreendê-lo. Adam acenou em concordância.
Seus dedos deslizavam sobre os padrões prateados em seu braço que refletiam os dela. Ninguém poderia ter antecipado o que se desenrolou entre nós. Humanos, Vilar comentou, com uma mistura de afeto e exasperação em seu tom. Sempre desafiando expectativas. É isso que torna sua espécie verdadeiramente notável. É por isso que você acabou se casando com 2 de nós agora, com Adam brincando sobre isso. Vilara riu, um som que ele havia aprendido a valorizar profundamente. Talvez eu tenha um tipo. Ela ficou séria ao pegar as mãos dele nas dela. A missão diplomática à Terra não será fácil. Haverá resistência de ambos os lados. Adam respondeu com confiança inabalável. Então eles terão que se adaptar. Se um especialista em reconhecimento humano e um general altarianos podem encontrar um terreno comum, então há esperança para a nossa espécie. Mas é mais do que apenas um terreno comum. Vilara sussurrou enquanto se aproximava. É um novo começo. Enquanto selavam essa promessa com um beijo, Adam não pôde deixar de refletir sobre a extraordinária jornada que o havia levado até este momento. O que havia começado como um casamento relutante com uma mulher alienígena muito mais velha do que ele, evoluiu para uma conexão inesperada que nenhum dos dois poderia ter previsto. Esse vínculo transcendeu não apenas a idade e a espécie, mas também os cálculos frios da manobra política. No final das contas, não foi apenas a tecnologia avançada dos Altarians ou a engenhosidade dos humanos que transformou tudo. Foi a surpreendente capacidade de ambas as espécies de se conectar, adaptar e evoluir juntas. Dentro dessa realização, residia a verdadeira promessa de seu futuro compartilhado.